Galera, no vídeo de hoje eu vou te falar quanto que rende R$100, R$1.000 e R$10.000 em fundos imobiliários e dar uma visão geral sobre o que são fundos imobiliários e quais as 5 principais vantagens desses fundos. Você que está começando a investir ou já investe há algum tempo, provavelmente já ouviu falar em fundo imobiliário, né? E qual a sua opinião sobre os fundos imobiliários? Você já começou a investir em algum? Ou ainda está com receio se é seguro e vale a pena? Pessoal, sempre que a gente não está familiarizado com algum investimento, é normal ter dúvidas e receios para investir. Por isso que eu estou aqui, para te ensinar como que funcionam os fundos imobiliários, quais as principais vantagens desse tipo de investimento e quanto que rende alguns valores aplicados nesses fundos. Então fica uns minutinhos aqui comigo, porque até o final desse vídeo eu vou te dar algumas dicas bem interessantes para você começar a investir em FIIs com muito mais segurança. Galera, antes de mostrar quanto que rende os fundos imobiliários, primeiro vamos entender de uma forma bem simplificada o que são fundos imobiliários. Fundos imobiliários são uma forma de investimento onde várias pessoas juntam dinheiro para comprar imóveis. É como se fosse um grande condomínio de investidores. Os fundos imobiliários têm várias vantagens em relação a comprar imóveis físicos. Uma delas é que você não precisa ter muita grana para investir em imóveis, já que você pode investir quantias bem pequenas no fundo. Pense nos dias de hoje. Se você quiser começar a receber aluguel de uma casa ou de um apartamento, quanta grana você teria que investir e quanto tempo você precisaria se dedicar para achar bons imóveis? Fora todo o know-how do negócio que você precisaria ter para não fazer besteira. E se fizesse tudo certinho, depois teria que achar bons inquilinos, bons locatários para esses imóveis, para só depois começar a receber os aluguéis. E se depois você se arrependesse de comprar esse imóvel e quisesse vender, você teria que fazer muitas coisas primeiro, como desocupar o imóvel, talvez fazer algum reparo e colocar à venda. E vai saber quanto tempo você demoraria para vender esse imóvel que iria ficar te gerando custo todos os meses. Agora, os fundos imobiliários vieram para facilitar a sua vida em vários aspectos. Então agora eu vou te falar 5 grandes vantagens de investir em FIIs. Primeira vantagem, diversificação. Investir em fundos imobiliários pode te oferecer grande diversificação para a sua carteira de investimentos. E isso te dá muita segurança. Como os fundos imobiliários geralmente investem em uma grande variedade de imóveis, setores e regiões geográficas, eles também podem ajudar a reduzir o risco de perdas financeiras, devido a problemas com um único imóvel ou setor. Pensa comigo, se você tem uma casa alugada e esse inquilino não paga, você está lascado. Agora, se você tem uma partezinha de 30 imóveis e cada imóvel tem 20 inquilinos, se 3 desses inquilinos não pagarem, por exemplo, não vai trazer grandes problemas nos seus aluguéis, porque existe muito mais pessoas pagando aluguel. Existe uma forte diversificação. Segunda vantagem, rendimento. Começar a receber aluguéis logo que você investir nesses fundos. Os fundos imobiliários podem oferecer uma fonte de renda de certa forma regular, uma vez que geralmente distribui aos investidores a maior parte dos aluguéis que recebe dos imóveis. Além disso, os fundos imobiliários de papel podem gerar renda por meio de pagamento de juros sobre os títulos e valores imobiliários em que investem. Mas daqui a pouco eu explico mais detalhes sobre o que é fundo de papel e fundo de tijolo. Terceira vantagem, liquidez. Liquidez refere-se à facilidade de você comprar ou vender um fundo imobiliário por um preço justo. E essa parte que falei de um preço justo é a mais importante, porque muita gente esquece isso quando explica liquidez. Pense em uma casa. Você consegue vender ela amanhã se você quiser? Depende. Se sua casa vale 500 mil e você oferecer ela por 100 mil, provavelmente você vai vender rapidinho. Por isso, você pode falar que esse investimento tem alta liquidez? De maneira nenhuma. Ter alta liquidez seria a sua casa valer 500 mil e só de você abrir a boca falando que quer vender, tem gente pagando 500 mil por ela, que seria o preço justo, você entendeu? Por isso os fundos imobiliários podem ter mais liquidez do que investir diretamente em imóveis físicos, já que você pode comprar e vender cotas de fundos imobiliários na bolsa de valores, geralmente a qualquer hora do dia durante o horário comercial. Mais um ponto para os fundos imobiliários. Quarta vantagem, gestão profissional. Investir em fundos imobiliários elimina toda aquela parte chata e burocrática de lidar com a administração de um imóvel, como lidar com os inquilinos e realizar as manutenções. Os gestores do fundo imobiliário cuidam de todas essas coisas, permitindo que você invista em imóveis sem se preocupar com detalhes. E quinta e última vantagem, acesso a grandes empreendimentos. Quando você investe em fundos imobiliários, você pode ter acesso a grandes empreendimentos imobiliários que poderiam estar totalmente fora do seu alcance, como um investidor pequeno, como um investidor individual. Por exemplo, um fundo imobiliário pode investir em um grande shopping center ou em um edifício de escritório de alto padrão, permitindo que você, pequeno investidor, tenha exposição a esses empreendimentos, sem ter que comprar uma propriedade inteira. Bom demais, né? Bom, galera, agora que eu expliquei as grandes vantagens de investir em fundos imobiliários, eu quero te mostrar quanto que rende os fundos imobiliários. Para isso, a gente precisa escolher algum fundo dentre os mais de 400 fundos imobiliários que existem.
Isso parece uma tarefa quase impossível, né? Realmente é bem difícil, porque cada fundo tem suas características próprias, imóveis próprios, rentabilidades próprias. Mas vamos fazer duas grandes divisões desses fundos para facilitar a nossa escolha. Os fundos imobiliários de papel e os fundos imobiliários de tijolo. Você precisa conhecer bem a diferença entre eles para fazer bons investimentos. Eu vou tentar te explicar de uma maneira bem fácil. Começando pelo fundo de tijolo, que é o mais fácil de entender. O fundo imobiliário de tijolo é como se você comprasse um pedaço de um prédio ou de um empreendimento imobiliário, como um shopping center ou um prédio comercial. O fundo imobiliário de tijolo compra esses imóveis e aluga para outras pessoas ou outras empresas, recebendo o aluguel como renda, e também pode ganhar com a valorização desses imóveis. É bem similar a você ter uma casa alugada e receber esses aluguéis todo mês. E caso esse imóvel se valorizar, você também pode ganhar mais dinheiro com a venda desse imóvel. Um fundo imobiliário de papel é como se você emprestasse dinheiro para uma empresa que está construindo um prédio ou um empreendimento. Essa empresa emite um papel, um título de dívida imobiliária, como os famosos CRIs, que são certificados de recebíveis imobiliários, que promete pagar juros em troca do dinheiro emprestado. O fundo imobiliário de papel investe em diversos títulos emitidos por empresas do setor imobiliário, recebendo juros como renda. Galera, na verdade existe um outro tipo de fundo, que é uma junção do fundo de tijolo com o fundo de papel. São os fundos imobiliários híbridos. Esse tipo de fundo investe tanto em títulos de dívida, emitido por empresas do setor imobiliário, quanto em imóveis físicos, recebendo tanto juros quanto aluguel como renda. Pronto, agora sabendo disso, você pode escolher o tipo de fundo que mais te agrada. O certo é ter uma variedade de fundos para você diminuir o risco. Só que para quem está iniciando, ou até aqueles que não querem ficar perdendo tempo analisando centenas de fundos, você pode escolher os FOFs. FOFs? O que é isso, Marcelo? FOFs é a sigla em inglês de Funds of Funds, que traduzindo para o português, fundos de fundos. Fundos de fundos é tipo um investimento em que você investe em vários fundos imobiliários em vez de investir diretamente num único fundo imobiliário. Na prática, os fundos de fundos imobiliários funcionam como uma carteira de investimentos que reúne vários fundos imobiliários num único lugar. Ou seja, ao investir num único FOF, você estará comprando uma cesta enorme de fundos imobiliários, em vez de comprar diretamente um imóvel ou investir em um único fundo imobiliário. Isso pode ser super interessante para quem não tem muita experiência no mercado imobiliário, ou não tem tempo para fazer análise e escolha individual de cada fundo imobiliário, que requer muito estudo. Além disso, os fundos de fundos permitem que você diversifique sua carteira de investimentos em diversos tipos de fundos imobiliários, como fundos de lajes cooperativas, fundos de shopping center, fundos de galpões logísticos, ou até em vários fundos de papéis também. Então, resumindo, os FOFs é uma forma de investimento que reúne vários fundos imobiliários em um só lugar, em um único ativo, permitindo que você, investidor, diversifique absurdamente sua carteira, sem ter que escolher individualmente cada fundo imobiliário. Deu para entender, né? É interessante para quem está começando. Mas será que esses fundos de fundos rendem bem? É isso que a gente vai ver agora. Mas antes de continuar, se você estiver gostando desse vídeo, lembre-se de deixar seu like, porque isso ajuda demais o YouTube fazer esse vídeo chegar a mais pessoas que também pode ter essas dúvidas sobre os fundos imobiliários. E aproveite para se inscrever aqui no canal, para não perder mais vídeos como esse toda semana. Mas agora, vamos aos números. Existem vários fundos de fundos bem interessantes. Um bem conhecido é o BCFF11, que tem um patrimônio líquido de quase 2 bilhões de reais, como você pode ver na tela. Aqui a gente consegue ver outras informações bem importantes também, como liquidez, o último rendimento pago por cota, o quanto de porcentagem isso significa em relação ao valor da cota, que é o dividend yield. Isso é bem importante, porque é esse rendimento que vai para o seu bolso através dos dividendos pagos. Mas eu quero fazer a simulação de quanto rende R$100, R$1.000 e R$10.000 em outro fundo de fundo, o KIZU11, que é um fundo bem menor, como vocês podem ver pelo patrimônio líquido, próximo de 370 milhões. Mas é um fundo que tem uma boa liquidez, um dividend yield interessante, 0,94% ao mês. Considerando que isso é livre de R, eu diria que é uma rentabilidade bem interessante. E é um fundo que também está valendo menos do que seu valor patrimonial. A gente pode ver por esse indicador PVP. Esse número significa que cada R$1 de patrimônio que o fundo tem, hoje você estaria comprando por 94 centavos. Então existe ainda uma possibilidade desse fundo valorizar no longo prazo. Então vamos supor que você queira investir R$100 no fundo imobiliário KIZU11. Com base no dividend yield, que foi a rentabilidade paga de 0,94% ao mês, como que você faz para saber quanto que rende R$100? Galera, muito simples, é só fazer R$100 vezes 0,94%, que dá um ganho de 94 centavos em um mês investindo R$100. Beleza, investindo R$1.000. R$1.000 vezes 0,94%, que dá 9,40 por mês. E R$10.000? Você tem algum palpite? 10.000 vezes 0,94%, que dá R$94 por mês. Simples assim. Eu sei que pode parecer pouco no primeiro momento, mas sabe quando que a mágica acontece? Aqui. Se você investir R$100 todos os meses, quando chegar no 9º mês fazendo esses aportes,
você vai ter acumulado R$ 908,46 por causa dos rendimentos. E quando chegar nesse valor, o que vai acontecer? Vamos calcular a rentabilidade que você vai ganhar? R$ 908,46 vezes 0,94%, que dá R$ 8,53. O que você consegue fazer com esse valor? Comprar uma cota a mais todo mês. E aqui vai começar aquele efeito bola de neve. Porque quanto mais dinheiro você tiver, mais cotas você vai conseguir comprar. Nesse ponto, se você não quisesse colocar mais R$ 1 nesse fundo, só com os rendimentos você poderia comprar uma cota a mais todo mês. Agora, se você continuar investindo, a partir daqui, você vai ter o efeito dos juros compostos. Porque todo mês o rendimento vai ser sobre o valor total que você já estava aportando, com a diferença que você vai conseguir comprar mais uma cota. Só para ficar mais fácil de você entender, se com R$ 900 você conseguia comprar 115 cotas e ganhar R$ 8,46 de rentabilidade, agora com os mesmos R$ 900 você vai poder comprar 116 cotas, porque uma cota vai vir do próprio rendimento que você teve. É tipo aquelas promoções, pague 10, leve 11. No caso aqui, pague 115 cotas, leve 116. Então, na brincadeira, se nesse momento você resolvesse parar de fazer aportes e só ficasse reaplicando o valor de uma cota por 20 anos, você chegaria num valor de mais de R$ 15 mil. É lógico que isso é um exemplo absurdo, galera, porque essa cota provavelmente já teria mudado o valor muitas vezes. E esse valor, com certeza, seria muito maior, porque se passasse todo esse tempo e o valor da rentabilidade se mantivesse, com esses R$ 15 mil aplicados nesse fundo, você estaria ganhando R$ 147 por mês. E se o valor da cotação também se mantivesse em R$ 7,86, nesse ponto você não estaria só comprando uma cota por mês, você estaria conseguindo comprar 18 cotas sem fazer nenhum aporte. Então com certeza teria um valor muito mais do que esses R$ 15 mil, sem colocar R$ 1 a mais no seu bolso. Louco isso, né? Galera, eu falei tudo isso para te provar que vale a pena começar a investir e não parar. Porque esse efeito bola de neve só vai aparecer com o passar do tempo. Hoje ganhar 94 centavos pode parecer insignificante, mas ganhar R$ 1.000, R$ 2.000, R$ 3.000 depois de alguns anos pode fazer toda a diferença para você ter mais tranquilidade e liberdade. Comece pequeno, mas tenha disciplina e regularidade nos seus aportes. Se você não passar por R$ 1 por mês, R$ 10 por mês, você jamais vai conseguir atingir valores maiores que realmente poderão fazer você chegar num patamar mais interessante. Galera, eu espero que toda essa explicação tenha feito vocês entenderem um pouco melhor os fundos imobiliários. E quais as vantagens desse investimento? Use essas informações como um ponto de partida para aprofundar seu estudo sobre esse mercado. Existem muitos fundos imobiliários que pagam rentabilidades bem superiores a essas, mas eu faço um alerta aqui. É importante lembrar que investir em fundos imobiliários também tem riscos, como qualquer outro investimento, inclusive por ser um investimento de renda variável. Então é sempre importante fazer sua própria pesquisa e entender os riscos envolvidos de cada fundo antes de investir. E agora eu quero saber, você já está investindo em algum fundo imobiliário? Se sim, me conte aqui nos comentários quais fundos você está investindo. Agora, se você não tiver, eu quero saber a verdade. Deu aquela vontadezinha de começar? Se quiser começar, mas não tem a mínima noção do que você tem que fazer, assista esse vídeo que eu mostro na prática como comprar esses fundos imobiliários. Até o próximo vídeo. Tchau!